Graça e paz da parte do nosso bom Deus. Sejam muito bem-vindos a esta série de estudos bíblicos que se intitula Aos Pés de Jesus. Esta série é composta por 31 estudos bíblicos e no decorrer destes estudos vamos entender qual é o propósito de Deus para a raça humana e responder às grandes perguntas da humanidade: de onde vim, o que estou aqui a fazer e para onde vou. Mas antes de iniciarmos esta série de estudos, ou mais concretamente o estudo de hoje, vamos inclinar os nossos rostos e vamos ter um momento de oração. Amado e bom Deus, que reinas e habitas nos mais altos céus, glória te seja dada hoje e para sempre. Senhor, te queremos agradecer porque nos dás a vida e porque também te dignas a ouvir a nossa oração, na qual queremos rogar-te neste momento, Senhor, que o teu Santo Espírito possa recair sobre nós e que nos ajude a termos discernimento e que nos dê o entendimento necessário para compreender o estudo que iremos fazer neste momento. Abençoa as nossas vidas e não permitas que o elemento humano tome poder, mas que sejamos guiados por ti. Por Jesus te pedimos e agradecemos. Amém. O tema para hoje intitula-se Rico sem Saber. Num lugar no Texas, estéril e árido, vivia um homem muito pobre. A sua casa era muito humilde e ele estava aflito pelas dívidas que tinha. E quando estava prestes a perder a sua propriedade, uns homens sugeriram que ele assinasse um contrato para fazerem uma perfuração no seu campo. Passados poucos dias, já uma bomba extraiu uma grande quantidade de petróleo. As comissões que o dono do campo recebeu fizeram dele um homem muito rico. Mas, em realidade, ele já era muito rico. Só não sabia era disso. Sabia que é possuidor de um grande tesouro? Ele foi dado diretamente por Deus para que seja feliz. É a Santa Bíblia. Porque se pode considerar a Bíblia um tesouro? Porque contém 31.000 promessas, valiosos conselhos para o lar, juventude e educação. Anima-nos, consola-nos e fortalece-nos. Diz-nos 360 vezes, não temas. A Bíblia é o GPS que Deus nos deu para nos mostrar a direção que devemos seguir, o caminho para vivermos felizes e para nos orientar sobre o futuro. A Bíblia é também denominada por Sagradas Escrituras, Palavra de Deus, Livro Santo, Carta Divina, Livro dos Livros. E o que revela Deus através da Bíblia? Amós 3,7 diz o seguinte: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Portanto, o Senhor na Bíblia revela o seu propósito para cada um de nós. Bíblia significa conjunto de livros e é formado pelo Antigo Testamento e o Novo Testamento. O Antigo Testamento tem 39 livros e o Novo Testamento tem 27 livros, o que faz um total de 66 livros. Vejamos um pouco sobre a origem da Bíblia. Como foi a Bíblia transmitida? 2 Timóteo 3,16 toda a Escritura é divinamente inspirada. Portanto, ela foi transmitida por um ser divino. Ela foi transmitida por Deus. E quem foi o agente transmissor? 2 Pedro 1,21 porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Portanto, o agente transmissor da Palavra de Deus foi o Espírito Santo. Como podemos denominar então a Bíblia? 1 Tessalonicenses 2,13 por isso, também damos sem cessar graças a Deus, pois havendo recebido de nós a palavra da pregação de Deus, a recebestes, não como palavra de homens, mas como palavra de Deus, a qual também opera em vós, os que crestes. Provas de sua origem divina. A unidade de sua mensagem.
A Bíblia é um conjunto de 66 livros que foi escrito num período de 1600 anos, escrita por mais de 40 escritores das mais variadas posições: reis, primeiros-ministros, médicos, pastores de ovelhas, pescadores, profetas. Todos eles tinham idades diferentes, uns eram mais jovens, outros eram mais adultos. E o interessante é que, ainda que tivessem idades diferentes e escalões sociais diferentes, a unidade da mensagem daquilo que escreveram é exatamente igual. A exatidão das suas profecias. Foram cumpridas 2.300 profecias sobre o destino de impérios e povos, a vida de pessoas antes de nascerem, o tempo exato em que ocorreriam certos acontecimentos. Foram descobertas cidades importantes da antiguidade como Tiro, Babilônia, Petra e Jerusalém, unicamente com recurso à Bíblia. Há 3.500 anos atrás, a Bíblia já mencionava a lei da gravidade, que a Terra é redonda, o ciclo hidrológico, leis que protegiam a saúde. Falava sobre as doenças psicossomáticas. Através de várias cadeias proféticas nos livros de Daniel e Apocalipse, detalha a história política e religiosa de 2000 anos. Explica porque é que Hitler e Napoleão perderam a guerra. Quem dominará o mundo no futuro? A causa da crise atual. Existem também na Bíblia 333 profecias sobre um homem que se cumpriram, escritas séculos antes de ele nascer. Provada pela arqueologia. A sua exatidão histórica é provada pela arqueologia. Foram identificados 2.500 lugares bíblicos. Foram encontradas cidades desaparecidas, com palácios, monumentos e numerosas peças arqueológicas, tais como Babilônia, Megido, Nínive, Laquis, Azor, entre outras. Algumas das cidades que foram desenterradas e que eram desconhecidas temos como, por exemplo, os estábulos do rei Salomão, que foram desenterrados em Megido. Em Ezion-Geber, os famosos fornos altos também foram escavados na areia. Em Ur dos Caldeus, terra de Abraão, foram encontrados vestígios de uma civilização avançada. A Babilônia perdida, mencionada tantas vezes pelos profetas, foi desenterrada, confirmando assim vários textos bíblicos. Outras cidades que foram encontradas e desenterradas, como Nínive, Laquis, Azor e outras, testemunham o mesmo. A existência de reis, mencionados na Bíblia e desconhecidos nos anais da história, foi confirmado por escavações, como, por exemplo, o rei Sargão. O cônsul francês Paul Botta encontrou em Khor-Shabbat, perto de Nínive, o palácio que pertenceu ao rei. Também o palácio de marfim do rei Acabe, que podemos encontrar em 1 de Reis 22:39 e também em 10:18. A autoridade desses textos da Bíblia foi questionada por muitos críticos, considerando-os fantasiosos, até que em Samaria foi encontrado um palácio com inúmeras placas coloridas de marfim, assim como muitos outros objetos desse tão cobiçado material. Foram encontradas bibliotecas completas, revelando o conhecimento da época. A biblioteca de Usurpanipal, com 20.000 tábuas de barro, bem como o palácio do rei Mari, do tempo de Abraão, com 23.000 tábuas de barro cozido. Inscrições em pedra, cerâmica, papiro e couro confirmam inúmeras vezes os textos bíblicos. Os rolos do Mar Morto, que em 1947 foram encontrados por um pastor beduíno e que eram muito valiosos, foram encontrados numa caverna perto de Qumran, na região do Mar Morto, contendo parte do Antigo Testamento. Eram cópias escritas 1 a 2 séculos antes de Cristo, por uma seita judaica chamada Essênios. Quando estes estavam a ser perseguidos, eles esconderam estes valiosos pergaminhos em cavernas localizadas nas montanhas. Estes pergaminhos estão atualmente no Museu Bíblico de Jerusalém. E a partir de então, numerosas expedições foram feitas
encontrando em cerca de 2.000 cavernas partes de quase todos os livros do Antigo Testamento. Em 1931 foram encontrados os papiros de Chester Beatty, com 11 códigos fragmentados. Eles contêm a maior parte do Novo Testamento. São cópias escritas do terceiro século. Os vários códigos, que são cópias muito antigas, encontrados, assim como rolos do Mar Morto, mostram que a Bíblia que temos hoje em nossas mãos coincide com o texto original. A pureza da sua mensagem, a perfeição que podemos encontrar nos 10 mandamentos, o carácter revelado de Deus, as bem-aventuranças e toda a mensagem do Evangelho, os seus conselhos profundos e acertados para a juventude e família, as suas palavras de consolo e de esperança. Vidas transformadas através da leitura e do contacto com as Sagradas Escrituras, pessoas que passaram da tristeza para a alegria, do ódio para o amor, do vício para a liberdade, da culpa para o perdão, da depressão para a esperança, da doença para a saúde, da debilidade para a força, da mentira para a verdade, da inimizade para a amizade, da ilusão para a certeza, da solidão ao amparo e da perdição à salvação. Recordemos 5 provas de sua origem divina. Primeira, a unidade de sua mensagem. Segunda, a exatidão de suas profecias cumpridas. A terceira, a sua exatidão histórica provada pela arqueologia. Quarta, a pureza de sua mensagem. E quinta, as vidas transformadas por sua influência. A personagem central é a maravilhosa pessoa de Jesus Cristo. Jesus está mencionado na Bíblia em mais de 200 nomes para destacar as suas virtudes. 333 profecias assinalavam a sua vida e ministério antes de nascer. E o Novo Testamento descreve o cumprimento destas 333 profecias. O propósito da Bíblia. O que obtemos mediante a Bíblia? 2 Timóteo 3,15 diz: e que desde a tua meninice sabes as Sagradas Escrituras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. As Sagradas Escrituras podem nos trazer sabedoria. E para que é útil? 2 Timóteo 3, 16 e 17. As Sagradas Escrituras são úteis para ensinar, redarguir, corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. O que nos proporciona o estudo da Bíblia. Romanos 15:4. Porque tudo o que dantes foi escrito, para nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Achando-se as tuas palavras, logo as comi, e a tua palavra foi para mim o gozo e a alegria do meu coração, porque pelo teu nome sou chamado, ó Senhor, Deus dos exércitos. Para conhecer as suas virtudes, com o que é comparada a Bíblia e porquê? Luz. Salmos 119, 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. É a Bíblia que nos ilumina e que nos faz andar no caminho correto. Dá-nos os guias necessários para nós sabermos qual é o caminho que teremos que seguir. Hebreus 4:12. Porque a espada de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até à divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. É comparada com uma espada, porque a espada, quando golpeia, dói. E nós, na Bíblia, podemos encontrar os nossos defeitos, e isso muitas vezes
dar-nos um sentimento de tristeza, de dor, mas que pode ser suplantado pelo amor de Deus. E nós agora queremos afastar-nos dessa dor, desse pecado e converter-nos então ao nosso amado Salvador. Pão, Mateus 4,4. Ele, porém, respondendo disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Assim como o ser humano necessita de alimento físico para o seu corpo, necessitamos também do alimento espiritual para a nossa alma. Fogo e martelo, porventura a minha palavra não é como fogo, diz o Senhor, e como martelo que esmiuça a pedra? Fogo e martelo, porque é uma obra de purificação e que destrói tudo aquilo que é mau dentro de nós. 1 Pedro 2,2, comparação com leite. Desejai afetuosamente como meninos novamente nascidos o leite racional, não falsificado, para que por ele vás crescendo. Devemos ser crianças e devemos receber os ensinos da Bíblia como o mais importante e como crianças aceitar aquilo que está escrito nas Sagradas Escrituras. Como um espelho, Tiago 1,23, porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla ao espelho o seu rosto natural. É comparado com o espelho porque quando nos vemos ao espelho conseguimos discernir os nossos defeitos, aonde estamos mal. E dessa maneira a Bíblia é assim também. Ao lermos as Sagradas Escrituras podemos ver o que temos mal e o que teremos que mudar pela graça do Senhor. É também uma carta de amor do nosso Pai Celestial. 5 chaves para compreender a Bíblia. A primeira chave. Como deve a Bíblia ser estudada? Atos 17:11. Ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalónica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras se estas coisas eram assim. Portanto, a primeira chave é estudar a Bíblia todos os dias. A segunda chave é que devemos estar dispostos quando estudamos a Bíblia. João 7,17. Se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina, conhecerá se ela é de Deus ou se eu falo de mim mesmo. Portanto, quem lê a Bíblia deve estar disposto a obedecer aquilo que encontra escrito nas Sagradas Escrituras. Terceira chave. Qual é o método mais conveniente para compreender a Bíblia? Ler simplesmente ou estudar por temas, comparando passagem com passagem? Isaías 28:10. Porque é mandamento sobre mandamento, mandamento sobre mandamento, regra sobre regra, regra sobre regra. Um pouco aqui, um pouco ali. Portanto, deve-se estudar por temas. Quarta chave. É conveniente receber ensino de outros? Mateus 28:20. Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até à consumação dos séculos. Amém. Portanto, a Bíblia ensina a ensinar. Portanto, há aquele que ensina e há aquele que recebe o ensino. E a quinta chave, o que devemos fazer antes de estudar? Tiago 1,5. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e o não lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Antes de estudarmos, devemos pedir a direção do nosso Senhor através da oração. Conclusão. A Bíblia foi alguma vez vencida nas muitas perseguições que enfrentou? Isaías 48. Seca-se a erva e cai a flor, porém a palavra do nosso Deus subsiste eternamente. A palavra do Senhor nunca foi vencida. Voltaire profetizou que no século XX apenas haveriam vestígios de Deus e de sua palavra, e que para encontrar uma Bíblia se teria que ir ao Museu de Antiguidades. Mas, ironia do destino, 25 anos depois de sua morte, foi comprada a casa de Voltaire pela Sociedade Bíblica de Genebra,
convertendo-se num depósito de Bíblias. A gráfica propriedade de Voltaire foi usada para a impressão da Bíblia Sagrada. O que aconselhou Jesus? João 5,39 Examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. O nosso Senhor e Salvador aconselhou-nos a estudar a Bíblia. Como é considerado aquele que estuda a palavra de Deus? Apocalipse 1,3 Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. Ler a cada dia as Sagradas Escrituras trará felicidade para a família, paz interior, conhecerá o panorama de um mundo melhor, encontrará o caminho para a salvação. Examinai as Escrituras, porque vós cuidar ter nelas a vida eterna e são elas que testificam de mim. Obrigado, Senhor Jesus, obrigado, Deus amado, por tua palavra. Amém.